depois de aplicarmos essas lições na vida das nossas crianças, eu queria que a gente agora se concentrasse aqui na leitura de João capítulo 10, como a gente já fez, e pudéssemos entender a figura que está sendo construída aqui pelo Senhor Jesus. No capítulo 9 de João, o Senhor tinha acabado de curar um cego de nascença. E todo mundo viu o seu grande poder. Os fariseus ficaram irritados, queriam prender Jesus. E aí, o que é que acontece? Ele agora passa, depois que os fariseus interpelam, ele depois que cura esse cego, agora ele passa a dizer que é a porta de entrada das ovelhas no aprisco. Você não passa por nenhuma outra pessoa, a não ser por Jesus, para que você possa entrar na presença de Deus e ser ovelha do seu pastoreio. Tá certo? Então, é importante a gente dizer isso, porque Jesus está agora construindo a cena da relação do pastor com as ovelhas, do pastor com o ambiente das ovelhas. Ele primeiro constrói a ideia do aprisco, e que ele é o porteiro, e pela porta nenhum estranho pode entrar, a não ser aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus. E depois, na sequência, ele agora se coloca não somente como a porta, mas como o pastor que vai liderar as ovelhas. Então, a cena vai progredindo. Ele mostra poder na cura de um cego de nascença para mostrar que ele é Deus. Depois ele fala do aprisco, que ele é a porta para entrar. Se você não passar por ele, se você não crê em Cristo, certamente você não vai acessar esse aprisco. E depois, por fim não, nessa passagem aqui, depois tem outra sequência do texto, ele agora vai se colocar como o bom pastor, o pastor das ovelhas. Isso é muito interessante, porque a imagem do pastor era muito conhecida pelos judeus. Antes do texto do Evangelho de João, capítulo 10, o texto mais conhecido como pastor é o texto de Salmo 23. Se lembra do Salmo 23? O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz andar por pastos verdejantes, guia-me mansamente para a água de descanso, refrigera a minha alma. Lembra-se disso? Guia-me pela vereda da sombra da morte e não temerei, porque o Senhor está comigo. O teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E todos os dias habitarei. A bondade e fidelidade me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A figura do pastoreio era uma figura comum em Israel. Era uma figura, uma ideia muito clássica. Naquela região tinha muitos pastores e ovelhas que precisavam ser cuidadas. Então, quando Jesus chega e se apresenta ao povo dizendo: ei, sabe aqueles pastores que vocês viam no deserto? Sabe aquelas figuras de imagem da relação daquele homem que tinha sempre vestido com uma vara e um cajado? Vocês sabem aquilo? Eu sou aquilo na vida de vocês. Jesus vem e se coloca como um grande pastor para guiar as nossas ovelhas. Eu me esqueci de dizer uma coisa, me permitam fazer isso, as suas ovelhas. Me permitam fazer isso. Se as crianças estiverem um pouco, tanto quanto inquietas ou atrapalhando alguma coisa, você pode sair devagarinho e lá no Cry Room. Isso a gente está tentando fazer dizer, e eu que me esqueci de dizer no começo, porque às vezes elas são muito bem-vindas, elas têm que estar aqui, mas você vai lá, acalma, volta. Criança é muito bonito, mas agora é hora da gente prestar atenção na palavra do Senhor. Então se concentrem para cá, olhem para cá, virem-se para cá, para que a gente possa continuar a exposição do texto. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Então, o bom pastor, essa figura que já está construída em Israel, ele agora passa a se identificar. E o que ele é? A grande primeira lição que Jesus quer nos ensinar é que ele, como bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Veja o verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
interessante Jesus falar sobre isso. Porque a palavra aqui que Jesus está dizendo é que eu dou. Dou como? Como é que Jesus deu a sua vida? Como é que ele dá a sua vida? Porque não é pedido para nenhum pastor dar a vida. É pedido para que o pastor cuide das ovelhas. Ele não é pedido a um pastor que ele entregue. Não. A função do pastor não é dar vida pelas ovelhas. A função do pastor é cuidar das ovelhas, proteger, cuidar da vida delas. Não entregar a vida. Mas Jesus começa já dizendo uma coisa que nenhum pastor faz. Para mostrar a sua superioridade, para mostrar a sua supremacia, ele já começa dizendo, eu dou a vida pelas ovelhas. Os outros pastores, geralmente, o que é que eles fazem com as ovelhas? Por que é que eles cuidam das ovelhas? Porque eles acham elas bonitinhas? Não, porque eles querem a lã delas, ele quer a carne dela e quer o leite dela. É ou não é? Por isso que eles cuidam das ovelhas. Jesus já, de imediatamente, já de pronto, já começa dizendo, eu sou diferente de tudo que você já viu. Porque todo pastor se usufrui da ovelha. Eu não, eu entrego minha vida por ela. Ninguém, nenhum pastor pode dizer isso. Absolutamente ninguém. Somente ele. Ele chega dizendo, eu coloco a minha vida, eu ofereço, eu entrego. Não é algo que alguém tira dele, mas ele dá voluntariamente em favor das suas ovelhas. Jesus não é um pastor comum. Ele se entrega, ele se entregou por morte, por amar a gente. Diferentemente do contraste que é feito com o mercenário. O mercenário, ele usufrui da igreja, ele raspa a lã da ovelha, ele tira a lã, ele come a carne, ele explora o leite. O mercenário, muitas vezes, quer ganhar só dinheiro em cima da igreja. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ele é mais do que isso. Além dele ser um mercenário, ele é um covarde. Quando ele vê as ovelhas em perigo, o que é que eles fazem? Quando ele vê vir o lobo, quando o grupo de lobo vem e vem atacar as ovelhas, o que é que pastores mercenários geralmente fazem? Eles não pensam na vida da ovelha, eles pensam em si mesmos, eles vão e fogem, porque eles não querem ser mordidos por lobos. Jesus está fazendo o contraste aqui, dizendo não, eu não fujo, eu fico, eu enfrento os lobos. Se for preciso. Eles abandonam as ovelhas. O lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário. E não tem cuidado com as ovelhas. Então, a primeira grande verdade desse texto é que Jesus é bom pastor, não porque ele criou uma... Inclusive lá no Brasil tem muito isso, né? Sociedade Bom Pastor, funerária Bom Pastor, né? Tem todo tipo dessas coisas lá no Brasil. Jesus não criou um slogan, o bom pastor, para que a gente use, né? A campanha do bom pastor. Não, não. Jesus é bom pastor porque ele é diferente de todo pastor que já existiu e que existirá. Ninguém deu a vida por suas ovelhas. Somente ele. Ninguém mais. E qual é essa relação que existe com o Salmo 23? Deus guia e protege no vale da sombra da morte. Se lembra? Eu acabei de citar o Salmo 23, claro, parafraseando, não na sua integralidade, mas eu citei o Salmo 23 e eu disse abertamente que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque o nosso pastor está conosco e ele afugentará as ovelhas e mesmo que o lobo, afugentará o lobo, e mesmo que o lobo nos ataque, ele voará na frente, colocará-se na frente e certamente ele que será atingido e não nós. O que é isso? Duas aplicações rápidas para nós, desse primeiro ponto. Primeiro, nós estamos prestes a escolher os nossos líderes. Então que façamos isso, todos os que podem ser eleitos ou não, os líderes desta igreja, façam isso com um coração sacrificial. Não busquem segurança ou status quando vocês estiverem liderando o rebanho. Saiba que será sacrifício. Será sacrifício. Posição de liderança de igreja não é status. Não esperem aplausos. Reconhecimento, esperem serviço. Até hoje, até nós mesmos, muitos de nós, muitos crentes,
não dão o devido reconhecimento ao Senhor Jesus. Eles estão aqui. Estão, às vezes frequentando a igreja. Mas eles não dão o devido valor ao Senhor Jesus. Às vezes eles estão aqui porque eles querem acalmar sua consciência pecaminosa. Eles querem conquistar algo porque eles precisam de emprego. Eles vêm aqui porque as ovelhas às vezes vêm aqui não porque amam o pastor, mas querem usufruir da comunhão do rebanho. Até nós mesmos, meus irmãos, não valorizamos o Supremo Pastor como deveria. Imagine os pastores humanos. Imagine você que está para ser escolhido. Se prepare, venha para esse posto, para esse cargo, se Deus lhe chamar. Se Deus não te chamar, não queira. Não queira. Agora, se Deus te chamar e você tiver habilidades dadas por Ele para exercer, faça. Agora saiba, será um exercício sacrificial. Porque nós estamos para cuidar do rebanho do Senhor. Estamos para proteger esse rebanho. Quem tem que estar alerta somos nós, os líderes. Essa é a primeira aplicação que eu queria fazer. A segunda, para os crentes. Vocês devem confiar, não é em pastor nenhum. Vocês não devem confiar na igreja, nos líderes da igreja. Vocês têm que confiar única e exclusivamente no pastor de vocês, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu podia estar dando um discurso aqui totalmente contrário para valorizar a minha posição. A minha posição é de coadjuvante. Sabe o que é coadjuvante? Não é o ator principal. O ator principal dentro da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A minha posição é de coadjuvante. A minha posição é de João Batista. Que quando vê vir o noivo e se encontrar com a noiva, ele se alegra. Porque a alegria do amigo do noivo é ver o noivo se encontrando com a noiva. É ver vocês aqui adorando. É ver vocês aqui buscando o Senhor, como a gente buscou. Um grupo ainda pequeno, mas se Deus quiser vai crescer. De oração, uma coisa extraordinária. Houve aqui certamente cura da parte de Deus por muitas pessoas que estavam afligidas no seu coração. Nós vimos isso pelas orações, pelo choro que aqui teve. Essa é a alegria do pastor coadjuvante. Esse pastor meia boca que vai sair de cena. Em nome de Jesus, saia logo. Quem vai vir é ele. E ele vai tomar o lugar no meio da sua igreja. Porque ele é o pastor da igreja. Eu não sou. Eu sou um co-pastor, um coadjuvante. Todos que vão liderar é apenas auxiliares. Por que nós somos isso? Porque eu não dei a vida por vocês. Porque eu não morri por vocês. Eu não entreguei minha vida por vocês. Nenhum líder faz isso. Somente o Senhor Jesus. A gente pode se desgastar. Eu me desgasto por vocês. E a liderança que vai assumir aqui também vai se desgastar. Tem que se desgastar para poder proteger vocês. Mas a nossa felicidade daqueles que verdadeiramente foram chamados é quando o pastor vem e beija a noiva no culto, nas reuniões de oração, quando vocês estão em comunhão como família. Essa é a beleza do Evangelho. Ver o pastor conduzindo as ovelhas dele. Esse é o primeiro ponto. Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida às suas ovelhas. Segunda coisa que Jesus disse, que está igualmente no texto, é que o pastor conhece as suas ovelhas. Veja só, veja o que está no verso 14 e verso 15. Eu sou o bom pastor, ele repete de novo a expressão, lembra-se? A expressão do verso 11, eu sou o bom pastor. Expressão do verso 14, de novo, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A palavra conhecer aqui no grego é gnosko, de relacionamento, de intimidade, de relacionamento pessoal. Jesus não está dizendo assim, olha, eu conheço agora, porque eles foram trazidos para cá, o Marcos, a Tamires, o Raul e o Mateus. Agora eu conheço eles, porque agora eles estão inscritos no livro da vida. Não. Jesus está dizendo assim, eu conheço de relacionamento, eu sei quem eles são, quais são as lutas deles, quais são as virtudes, quais são os defeitos, quais são os projetos, quais são os planos. Eu sei, eu conheço tudo. E isso é outra característica
muito importante da lida pastoral. O relacionamento, o conhecimento. Jesus está dizendo, eu sou bom pastor porque eu conheço as minhas ovelhas, eu tenho um relacionamento íntimo com ela, ao ponto de saber o nome não apenas, mas o que está no coração dela. Essa é outra diferença de Jesus para nós. Eu posso conhecer vocês, ir na casa de vocês, tomar café, fazer visita, que eu já fiz na casa de todos aqui. Conheço a casa de todos, sei o endereço de todo mundo aqui. E se Deus quiser, quanto mais essa igreja for crescendo, a gente vai ter que continuar nessa... Que Deus nos dê graça para isso. E de força. Mas eu conheço vocês apenas por fora. Eu tenho que ter muito relacionamento maior com vocês, 10 anos, 15 anos, para dizer que eu conheço todas as agruras da alma de vocês, as angústias. Jesus não. Jesus nunca tomou um café com vocês. Nunca foi na casa de vocês. Mas Ele conhece vocês. Ele sabe o que está no coração de vocês, que eu não sei. Eu não acesso isso. Ele acessa. Ele sabe no profundo do que vocês estão passando. No íntimo de vocês. Qual sentimento que está aí agora? Ele sabe, eu não sei. Até porque o nosso sentimento muda muito. A gente acorda no dia de um jeito, no outro dia estamos de outro. E essa velocidade, dessa efusividade que acontece dentro de nós, um pastor humano não consegue nunca captar. Porque ele tem a vida dele e de 100, 110 ovelhas e não consegue. Mas Jesus não. Jesus, antes de vocês chegar aqui, Ele estava acompanhando onde vocês estavam. Antes de vocês se juntar a este corpo local, desde o dia do nascimento de vocês, Ele conhece vocês, Ele está na trajetória de vocês, Ele sabe quem vocês são. E isso tem que fazer uma diferença muito grande no nosso relacionamento. É isso que o Salmo 23, fazendo a relação agora desse ponto com o Salmo 23, é isso que o pastor que conhece a ovelha, ele cada vez mais sabe o que ela precisa e por isso ele pode refrigerar a minha alma. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O nosso bom pastor sabe o que a gente precisa para nos acalmar. Ele sabe. Eu não. Ele sabe. Pastores e líderes, uma aplicação de novo para nós, precisamos conhecer suas ovelhas com empatia e compromisso, é verdade. Eles precisam conhecer, eu preciso, mas apenas em uma função organizacional. A gente não passa muito disso, institucional. A gente quer uma relação próxima com vocês, pessoal, e a gente quer, mas tem que ser além da relação da instituição para que isso aconteça. Mas ainda é muito limitado, muito humano. Por isso que a gente precisa do nosso supremo pastor nessa relação. Os líderes olhando para Cristo, tentando imitá-los. E vocês como ovelha, olhando também para Cristo, tentando obedecer o comando daqui. Por isso que a responsabilidade de vocês também é. Crentes devem compartilhar as cargas uns dos outros com os seus líderes e com Cristo. E o pastor que os conhece por dentro e por fora precisa também ser compartilhado dessa carga. Você precisa agora mudar o seu relacionamento com o pastor. Parece que a gente ora para Cristo ou para Deus assim, muito tecnicamente. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou precisando. O Senhor me conhece. Não, mantenha um diálogo constante com o seu pastor. Abra o seu coração, se derrame na presença dele, fale do que está te incomodando, peça para que ele corrija as falhas da sua vida. Às vezes a gente confessa pecado assim, olha só. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu sou miserável, o Senhor sabe que eu preciso de Ti, o Senhor sabe das minhas inquietações, limitações. Você não disse nada a Deus até agora. Quais são as suas inquietações? Diga. Quais são as suas limitações? Senhor, eu não tenho paciência às vezes com meu irmão. Me ajude. Senhor, eu não suporto ouvir certas besteiras. Me dê mais paciência. Aí você está começando a se relacionar com o seu pastor. Mas até agora, aquelas orações pro forma, protocolar. Orações públicas que a gente faz. E não diz nada a Deus. Eu sei que tem um jeito da gente orar publicamente e outro jeito que a gente ora no particular. Mas às vezes não precisamos enfeitar no público. E no particular precisamos nos derramar.
E derramar mesmo no relacionamento íntimo de alguém que me conhece. Eu não estou falando com a parede, eu não estou falando com o teto, eu estou falando com um ser pessoal, relacional e que sabe quem eu sou. As minhas orações não podem ser um discurso frívolo, frio, sem que demonstre meu sentimento, sem que eu me ajoelhe mesmo e mostre a Deus quem eu preciso, quem eu sou e o que Ele precisa fazer por mim. Mas, pastor, o Senhor já sabe, então por que a gente ora? Você ora não porque Deus não sabe, você ora porque você precisa. Você não ora para mudar Deus, você ora para mudar você. Quem veio de 7h30 da manhã hoje e pôde se derramar na presença do Senhor, certamente está mais leve, porque eu estou. Cheguei aqui muito mais pesado do que eu estou agora. Muito mais aliviado. Porque eu posso me derramar na presença do meu pastor. Porque ele me conhece, eu não preciso ter reservas com ele. Você tem reserva com o teu vizinho, com o teu irmão, que ainda você não conhece direito. Aí você fica cheio de dedo, você se esconde. Mas com o seu pastor, não. Abra o seu coração. Se derrame na presença do Senhor. Ele está ali tentando. Ele está ali não tentando. Você tem que tentar a se abrir, porque ele está ali te pastoreando, te ajudando, guardando o seu caminho. Por isso que o bom pastor conhece. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e agora tenho uma recíproca desse conhecimento. E elas me conhecem a mim. Será que você conhece mesmo o seu pastor? Essa é uma aplicação que eu pergunto. Como que você conhece o pastor Jesus Cristo? Se não for através de um relacionamento mais profundo, mais sincero com ele. E a sua palavra. Aí entra aqui o elemento da palavra. Meus irmãos, quem diz que segue ao Senhor Jesus Cristo e não conhece a sua palavra, não permanece nele. Essa é a sequência de João, capítulo 15. Depois do capítulo 10, vem João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que não está em mim, eu corto e lanço fora. Como vocês permanecem em mim? Guardando os meus mandamentos. Isso é bíblico. Como é que eu digo que me relaciono com o Senhor Jesus se eu não tenho relação com a sua palavra, se eu não tenho vida de oração, se eu não tenho vida de leitura bíblica? É uma relação falsa que você tem, que eu tenho. Então vamos acabar com a preguiça do devocional. Mantenha um ritmo na sua vida de sentar, de ler, de meditar, de refletir, 15 minutos que seja, 20 minutos, todos os dias. Você precisa falar com o seu pastor, porque ele te conhece. Agora pergunta, você conhece ele? Como que você se relaciona com alguém que você não conhece? Jesus sabe tudo que é seu. Desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, até o dia da sua morte, ele sabe tudo. Porque ele acompanha. Agora, e você? E eu? Qual é a minha relação com o Senhor Jesus? Qual é? Que tipo de relação é essa com o pastor? Então, saber que ele é bom pastor, ele me conhece, mas ele diz, e elas conhecem a mim, assim como o Pai. Veja o grau de relacionamento que o bom pastor está colocando com as ovelhas. Observe no texto. Assim, veja, do mesmo modo que o Pai me conhece a mim, eu conheço ao Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Veja qual é o parâmetro de relação da nossa relação com Cristo. Do Pai e Ele. Isso é profundo demais. Meus irmãos, Jesus está dizendo assim, eu quero uma relação com vocês como eu tenho com meu Pai. Eu quero me relacionar com vocês como eu tenho relação com meu Pai. Qual é a relação de Cristo com o Pai? Os dois são um. Você pode dizer que é um com Cristo? Esse é o propósito pelo qual Ele te salvou. Para que você esteja unido a Ele, seja um com Ele. E depois dessa relação de um com Ele, você possa ser um com a tua esposa, um com teus filhos, um com a tua igreja, mas primeiro é um com Ele. Se não tem essa relação bem fortalecida, o teu casamento vai sofrer, a criação dos teus filhos vai sofrer e, consequentemente, a relação com a igreja. Então, meus irmãos, todos nós, independente se vamos ser líderes ou não, temos o compromisso de melhorar a relação com o nosso pastor. Que Deus nos ajude nisso. Terceiro ponto, que está aí também nas Escrituras, é que o bom pastor guia, conduz, mostra o caminho para as suas ovelhas. Veja o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco.
A mim me convém conduzi-las. Olha o verbo aí. Conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A expressão conduzi-las aqui aparece do verbo agor, do grego, usada para conduzir, para guiar. Ele menciona aqui tem outras ovelhas, que são ainda gentílicas, que ele vai salvar, aleluia por causa disso. Mas as ovelhas ouvem a sua voz. Quando elas ouvem a voz dele, aí sim há um estabelecimento de um pastor e um rebanho. Eu disse isso para as crianças. Como que vocês, crianças, pertencem ao pastor? Quando vocês escutam a voz dele e obedecem. Aí a relação está estabelecida. Teve um vídeo que circulou muito na internet, a galerinha mais nova deve ter visto, e o pessoal também, vocês também devem ter visto, de um aprisco que tinha um rebanho, e o aprisco, vocês sabem, é aquele cercado, e lá estava um rebanho, e muitos turistas com o vídeo ligado iam lá e começava a assobiar, chamar as ovelhas. Lembra desse vídeo? Que ficavam acenando, e elas nem continuavam lá de cabecinha baixa comendo, ou então olhando para o nada. E o povo lá na cerca, gritando, fazendo sinal, balançando o braço. Aí chega o pastor, e eles viram o vídeo, o pastor vai chegando e faz um sinal sonoro, um assobio, elas levantam a cabeça para o que estão fazendo e vêm tudo em direção dele. Essa é a relação que Cristo quer ter com a gente. Ele tem que falar e nós temos que parar e ouvir. Aí sim, ele será o pastor e nós seremos as ovelhas. Essa relação precisa existir entre nós. Não é uma coisa fictícia. É isso que eu tenho insistido com vocês aqui. A gente não pode perder a percepção do sagrado. Nossa vida é diante dessa relação. Não é uma vida diante de relação com a nosso relacionamento, não é com a nossa agenda, desculpe, nosso celular, nosso próximo compromisso, nosso próximo ponto, que a gente tem que dormir porque amanhã vai acordar cedo. Essa relação que nós temos que fazer com a agenda do próximo dia, não, a nossa relação primeira tem que ser com ele, para que as coisas do dia fiquem mais leves, mais fáceis de ser executadas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente vivendo uma vida pesada, porque ainda não descobriu a relação com o seu pastor. Se não querem, estão enganadas. Jesus disse que o jugo dele era suave, o fardo dele é leve. Por que você está vivendo tão pesadamente? Se Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave, o problema está em você e não nele. O problema está na sua relação com ele, não no que ele fez. Tem gente sofrendo hoje, vivendo vidas pesadas, amarguradas, porque não estão sendo conduzidas pelo pastor. Estão tomando decisões por causa de si mesmo, por causa da sua vontade, do seu ego, depois botando culpa em Deus. Mas eu orei. Você orou mesmo? Ou você fez porque você quis? Ou você fez por causa da tua vaidade, porque você queria aquele produto? Porque você queria estar aqui? Porque você queria estar na América? Você orou mesmo? Você tinha uma relação íntima para tomar a decisão que você tomou? E agora está tomada. Sabe o que você faz? Você volta a manter a relação com o pastor e diz para o seu pastor, a partir de agora, não tomarei mais nenhuma decisão, nem de ir nem de ficar, se o Senhor não me guiar, se o Senhor não direcionar para onde eu tenho que ir. Acalme-se, aquiete-se e saiba que o pastor guia as suas ovelhas. Guia-me pela vereda da justiça, diz o Salmo 23. Cristo é aquele pastor que conduz a gente. Os pastores humanos e os líderes que vocês vão escolher daqui a alguns dias, eles devem ser guiados pelas Escrituras, sempre apontando para o pastor supremo. E aqui tem muito mercenário no nosso meio, tem muito lobo, tem muitas pessoas que não estão conduzindo
as ovelhas. Hoje nós vivemos o estrelato, o estrelismo dos falsos profetas. As redes sociais vieram dar notoriedade a falso profeta. Antigamente, os falsos profetas, eles sempre existiram. Eles sempre estavam no meio do povo. Eles sempre disseram besteira. Mas, às vezes, a igreja tinha a capacidade de ouvir o seu pastor e está protegida e munida para ir contra os falsos profetas. Agora, eles ganharam um megafone chamado redes sociais e internet. Então, eles divulgam as suas porcarias por tudo que é lugar e fica mais difícil ainda o trabalho dos verdadeiros pastores de ajudar as ovelhas a não ir por esses falsos profetas. Só que tem uma coisa. Não se preocupe, tem muita gente dizendo assim, mas eles estão arrastando multidões. Eles só crescem, pastor. O que a gente vai fazer? Eu, todas as vezes que estou diante desse cenário, me acalmo com esse texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não se guiarão por todo o tempo por falsos pastores. Se elas morrerem debaixo de cuidado de falsos mestres, pode ser que ela nunca se encontrou com o verdadeiro pastor e não saiba discernir entre a verdadeira voz da falsa voz. Mas os verdadeiros crentes saberão discernir entre a voz do verdadeiro pastor e dos falsos. E eu me tranquilizo com isso. Eu me acalmo, sabendo que o Senhor não vai deixar suas ovelhas nas garras de mercenários hipócritas que são populares. Deus vai se levantar e vocês vão ver o fim deles. Deus dará no queixo dele, como diz o Salmo 2. Ele ri desses homens e ele se levantará. E esses impérios humanos sempre caem. Sempre caem. Olhem para os impérios desses falsos pastores que estão hoje. Quanto tempo eles têm? 20 anos? 30 anos? Vamos ver se eles chegam em 100. Se o ministério desses homens, geralmente é uma geração. Ele pega, ganha popularidade, ele faz isso, tenta passar por filho. Quando passa por filho, já não tem mais o mesmo carisma deles. Aí dura ali 40, 50 e eles somem. Qual é o grande projeto de um falso pastor que durou mais de 50 anos? Quem? Diga para mim. Agora, o projeto do verdadeiro pastor já faz mais de 2000 anos. E continua em vigência. E a prova é que mais uma igreja já será particularizada. Porque o supremo pastor mantém a vida das ovelhas. O falso não. Então entenda isso. Você serve a um pastor de verdade. E não a mercenários. Não aqueles que estão atrás de dinheiro. Fama, popularidade. Você serve ao Senhor Jesus Cristo. Então se junte com pastores humanos. Se junte com lideranças saudáveis que queiram manter a obra do Supremo Pastor. Os falsos vocês nem sigam nas redes sociais. Não deem bola, não falem nem o nome dele, não pronunciem o nome dele. Não porque vocês vão pecar fazendo isso. Não, mas só para não dar popularidade a quem não merece. Então, divulguem os bons pastores, peguem as pregações deles, divulguem a pregação do seu pastor, se ele é um pastor sério, comprometido, divulgue coisa boa. Seja porta e boca para abençoar pessoas. Agora, de gente ruim, nem siga. Não perca nem tempo. Não faça isso. Você está indo contra a obra do Supremo Pastor. E a última coisa que eu queria destacar nessa manhã é aquilo que o pastor diz, o bom pastor diz no verso 17 e 18. Por isso, o Pai me ama. Por que o Pai me ama? Porque o Pai ama Jesus. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu queria encerrar essa reflexão de hoje, o sermão de hoje, mostrando o seguinte, meus irmãos. Jesus é diferente até nisso. Tem alguém que pode se desgastar pelo rebanho? Pode.
Eu estou me desgastando, os líderes se desgastam, muitas pessoas se desgastam. Os servos aqui, ó, irmãs que cuidam da nossa cozinha, irmãos que cuidam do culto, irmãos que cuidam da mídia, irmãos que cuidam do louvor, eles estão se desgastando, estão. Eles, em certo sentido, estão dando da sua vida, estão. Mas eles podem reassumir? Não. Eles nem morreram por vocês e nem podem reassumir a vida para que vocês tenham vida. Só quem pode fazer isso foi o Senhor Jesus. Ninguém tira de mim. Eu dou espontaneamente e eu reassumo. Veja que o final do verso 17, por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Reassumir o quê? Reassumir a vida dele? Não, a vida nossa. O reassumir aqui é eu dou a minha vida para controlar, para ter a minha vida de volta, mas a vida de vocês. Reassumir a vida de vocês. Eu comprei vocês. Em outro sentido, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: eu dei, mas reassumo, reavejo, que eu dei voluntariamente, ninguém tira de mim, essa é a minha vida, mas eu reassumo não somente a minha vida, mas para cuidar de vocês. Jesus foi o único que deu, morreu e ressuscitou por nós. Se deu, morreu e ressuscitou por nós. Ele ressuscitou para ter de volta o controle sobre as suas ovelhas. Nós não estamos falando de um pastor morto, de um líder famoso morto, que deixou um grande legado e que a gente lembra desses líderes. Falamos de tantos nomes, às vezes, nas nossas prédicas, nas nossas conversas, de pessoas que deixaram um legado extraordinário. Nós não estamos falando de gente que está morta. Nós estamos falando de um que morreu e ressuscitou. É o único caso que está vivo e não morrerá mais. Nunca mais. Ele deu uma vez e reassumiu definitivamente, não só a vida dele, mas a nossa. E agora ele nos garante que quando nós morrermos, por causa dessa atitude, nós também reassumiremos nossa vida no seu reino eterno. E isso é extraordinariamente bom. Veja, Jesus está dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, que o pastor de vocês não é só bom para tratar de vocês aqui e agora. Mas o pastor de vocês é bom para tratar de vocês na hora da morte de vocês. A última inimiga, a última a ser vencida. Ele já tem remédio para aquele dia que será um dia de choro, de luto para muitos que ficarem. Para nós já estamos sendo promovidos. Mas naquele dia, ele tem o remédio para nós. Ele já ressuscitou. Então, meus amados irmãos, ovelhas preciosas do Senhor, agora vocês sabem, porque às vezes eu cumprimento vocês no grupo de WhatsApp dessa maneira. Porque é o que vocês são. Ovelhas preciosas do Senhor. Porque Ele deu a vida para vocês. E Ele reassumiu. Por isso que vocês são preciosas. Não porque vocês têm um valor intrínseco em vocês mesmos. Mas o valor de vocês foi dado por Ele. Agora vocês têm um nome. Vocês têm uma identidade. Vocês sabem agora quem vocês são. Porque Ele é o supremo pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nenhum líder pode fazer isso. Só Cristo deu para salvar o seu povo. E toda autoridade pastoral deve ser submissa à autoridade do Senhor ressuscitado. E quais as implicações disso para nós? A implicação é que eu e vocês temos que viver como alguém que está seguro. Seguro. Não é a condição de imigração, não é uma condição de processo, não é nada. Não é uma condição de trabalho, não. Que tem que definir a nossa segurança, a nossa estabilidade. Nossa estabilidade está garantida. Sabe por que a gente se incomoda tanto com essa vida? Eu vou te dizer, porque a gente gosta muito das coisas daqui ainda. O que a gente precisa para viver? Seja sincero, um pedaço de teto para cobrir na hora da chuva, um pão para comer todo dia e um pedaço de pano para cobrir a nossa nudez. É isso que a gente precisa, não? Será que está faltando isso para alguém daqui? Então, por que essa agonia? Por que essa instabilidade? Questione a sua fé nesse momento. Raciocine, racionalize. Não fique emocional demais. Peraí. Os meus lá estão precisando de alguma coisa? Se estão, vamos fazer uma força-tarefa para mandar para lá, para a nossa terra. Se eles estão bem, amém. Nós estamos bem aqui, amém. Por que então desesperar? A saudade é de machucadeira.
Eu tenho uma linguagem na terrinha que a gente diz: a saudade machuca muito. Eu sinto todo dia isso. Eu sinto. Agora, a minha saudade não determina mais quem eu sou, se eu estou em segurança, se eu não estou. O que eu tenho que fazer não é a saudade que determina. É o meu pastor. É ele que me diz o que eu tenho que fazer. É ele que vai me conduzir pelo caminho que ele quer que eu conduza. Não decida por saudade. Uma hora você vai se chatear com isso. Porque quando você querer voltar para lá, o país não é mais o mesmo. As pessoas que você deixou não é mais a mesma. Tudo mudou, inclusive você mudou. Vá para lá. Se ele disser, é hora de ir, vá. Vá para onde ele mandar. Melhor local onde Deus estabeleceu. Onde Deus mandou. Esse é o melhor lugar. Agora, se ele disser fique, fique, não vá. Porque será pior. Aí depois, a gente às vezes não sabe por que estamos enfrentando determinadas coisas, porque nós somos desobedientes, fazemos de conformidade com o que a gente quer e a gente ainda bota a culpa em Deus, dizendo o seguinte: foi Deus que me trouxe para aqui. Cuidado com isso. Ouça primeiro a voz do pastor, leia as circunstâncias, entenda o que a Bíblia diz sobre ir ou ficar, se mover e se mova só nele. Faça por ele, porque ele já lhe garantiu a salvação eterna. Então não é o local que você vai terminar os seus dias que determina se você é feliz ou não. Não é o local. É a relação com ele. Às vezes o que está prejudicado é a nossa relação com o nosso pastor e a gente está botando culpa no país. A gente está botando culpa nas condições que a gente tem. Não. O que às vezes está prejudicado, que precisa ser restaurado, é a relação minha com ele. E não onde eu estou, porque onde eu estiver e Cristo está, tem um hino antigo que diz: é céu ali. Os presbiterianos mais antigos sabem que eu estou me referindo desse hino. Um hino antigo que a gente nunca mais cantou. Se onde Cristo está, onde ele estiver, é céu ali. A ausência de céu é a falta da presença de Cristo. Que a gente entenda claramente que não são as circunstâncias que definem quem eu sou, nem a alegria que eu tenho, mas é o que ele fez. E ele fez para sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus abençoe nossas famílias. Deus